Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à HSM pelo convite formulado para que pudéssemos participar desse evento e mostrar um pouco das coisas que a gente está fazendo aí a nível de, no caso do BNDES, a nível do setor público, que sempre é um desafio e com um grau de dificuldade um pouco maior, dado a própria legislação 8666, que boa parte de vocês aqui devem conhecer, onde tudo fica um pouco mais complicado. Mas, enfim, eu vou falar sobre o projeto Agir, que é um projeto que visa a implantação de um modelo de gestão orientado por processos de negócio. Mas, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre um contexto de onde esse projeto se encaixa, ou no qual ele foi até, eu diria, antecessor de alguma maneira. O BNDES, desde o ano de 2007, ele vem fazendo um esforço bastante importante no sentido de melhorar e ampliar as suas competências organizacionais, competências gerenciais, digamos assim, o seu modelo de gestão corporativa. O projeto Agir começou um pouco antes disso, depois eu vou situá-lo melhor, mas o BNDES até 2002, ele exercitava periodicamente planejamento estratégico e coisa dessa ordem. Depois, com a mudança de governo, foi uma mudança forte, mudança na própria estrutura da organização. Esse processo foi interrompido por algum tempo. E, em 2007, quando da entrada do professor Luciano Coutinho na administração da empresa, nós voltamos digamos assim, a conduzir o processo anual de planejamento estratégico, no nosso caso, chamamos de planejamento corporativo, e por conta desse, e como resultado até desse planejamento corporativo, nós criamos no ano de 2008 uma diretoria voltada exclusivamente para a gestão corporativa. E que, em complemento a esse projeto, o projeto Agir, que já estava em andamento, também foi criada uma área de recursos humanos a nível estratégico. Até então, a nossa área de recursos humanos, ela tinha um perfil bastante tradicional. Essa área de recursos humanos, incorporando melhores práticas de mercado, o RH estratégico, com todos os requisitos aí que uma área de recursos humanos moderna deve ter. O projeto Agir, especificamente, é um projeto que ele surgiu, as primeiras ideias começaram a ser trabalhadas no ano de 2005, mas ele efetivamente entrou em execução a partir de 2006. É um projeto de transformação, projeto de longo prazo, de natureza bastante complexa. O objetivo era reestruturar todos os processos de negócio do BNDES, dotá-los de suporte de tecnologia de informação, como forma de garantir, digamos assim, melhor a execução de nossas atividades, maior confiabilidade, velocidades e coisa dessa ordem. Diga-se de passagem que não no mesmo nível da Gafisa, mas no período 2007, 2008 a 2010, o BNDES triplicou o volume de desembolso. Nós passamos de alguma coisa um pouco inferior a 50 bilhões de reais de desembolsos em 2007 para 145 bilhões aproximadamente no ano passado. E esse ano a gente já está nesse nível e possivelmente deve superar alguma coisa. Isso, assim como o colega da Gafisa estava mencionando, gera desafios enormes. E, no caso de banco, principalmente na questão de processos, de sistemas, de tecnologia de informação, de pessoas, de qualificação e tudo mais dessa ordem. E, nesse mesmo tempo, o BNDES também passou por um processo de renovação muito grande. Para vocês terem ideia, hoje a gente deve ter alguma coisa na ordem de 2.600 empregados, sendo que desses 2.600 empregados, 1.500 empregados devem ter menos de 3 anos de casa. Então, essa questão de manter a cultura, você manter valores num processo de transição muito forte, normalmente é bastante complicado. Mas falando um pouco mais do projeto,
Então, um projeto dessa natureza é o tipo de projeto que ele tem que ter um apoio, um patrocínio muito forte da alta administração, e isso, no início, a gente começa a conversar, a estruturar o projeto, e a gente tem esse receituário de bolo, houve outras instituições, mas só quando a gente começa a implementá-lo, mesmo que a gente sente na carne que essas questões que são ditas aí por todos os especialistas, elas realmente são absolutamente verdadeiras, porque é um projeto de transformação. No caso do banco, inclusive, no decorrer do projeto, nós percebemos que a dimensão e as necessidades que a gente tinha eram muito maiores do que tinha sido identificado num diagnóstico inicial. Então, a questão de patrocínio, a gente tem uma estrutura específica para cuidar disso, nós criamos uma área nova, uma área com o objetivo de conduzir especificamente o projeto. A Margarida Freire, que está aqui, é a superintendente dessa área, está comigo desde o início do projeto. E alguns elementos como gestão de mudanças, forte gestão de mudanças, que é outro tema que a gente ouve falar, não conhece muito bem, mas quando começa a conviver com a necessidade e a prática dele, percebe que é uma coisa fundamental. E a adesão do corpo funcional, que está ligado às outras práticas, quer dizer, patrocínio de alta administração, gestão de mudanças, comunicação, são os elementos que vão proporcionar essa adesão ou não do corpo funcional a um projeto dessa natureza. A adesão essa que também é fundamental para que o projeto seja bem sucedido. Bom, esse aí é, resumidamente, o desenho do Projeto Agir. Nós tivemos ali os 20 primeiros meses, lá naquela primeira setinha verde, foi basicamente o início das ideias de discussão, aí preparação interna, ainda com uma equipe trabalhando part-time, formada por 5 pessoas aproximadamente. Um projeto dessa natureza e dessa magnitude, ele tem que efetivamente ser tocado por quem conhece. Quer dizer, é o tipo de coisa que construir dentro de casa, meio que inventar a roda. Normalmente você tem perdas muito grandes, muito demorado em termos de tempo, ele sofre grandes prejuízos e, normalmente, o resultado obtido não é dos melhores. Então, através de um processo de licitação, nós contratamos ali a Accenture, que nos apoiou desde o início do projeto e está conosco até hoje. A Accenture, nessa primeira etapa, naqueles primeiros 11 meses ali, onde foi definida a solução GIR, que quer dizer Gestão Integrada de Recursos, eu vou falar um pouquinho mais detalhado à frente, onde a gente definiu toda a inteligência do projeto. Na etapa seguinte, a Accenture passou a ter um papel um pouco diferente, ela nos apoiou basicamente na gestão, no controle de qualidade e na assessoria técnica para a implementação do projeto. E ali, já na fase também de implementação, nós passamos para uma etapa de grandes licitações, realizamos em torno de 20 licitações nessa etapa, algumas de grande porte, e toda a parte de detalhamento de processos que iriam ser condição fundamental para a etapa seguinte do projeto. E, atualmente, nós estamos já na fase de implementação. Nós tivemos ali 3 grandes módulos, toda a parte de implementação da solução, infraestrutura e arquitetura de TI, implementação da solução Agir, aplicativos de mercado, que a gente chama. Aplicativos de mercado seriam aqueles aplicativos de back-office, que não fazem parte da nossa atividade fim, e são essas atividades comuns para qualquer empresa, e ali na licitação a vencedora foi a SAP. Parte financeira, cobrança, contas a pagar, receber, RH, coisa dessa ordem. E a parte de implementação da solução de aplicativos desenvolvidos. Essa nós estamos acabando a licitação agora, e é também uma atividade de grande porte, maior até do que, efetivamente, lá a do SAP, porque o BNDES tem muitas atividades, principalmente na sua atividade core, que são totalmente diferentes do mercado. Nós não temos paradigmas, temos, digamos assim, poucos similares, tipo BID, Banco Mundial, e, mesmo assim, o universo, digamos assim, as atividades são bastante diferentes. Específicos, a parte de programa de risco operacional está concluído, programa de detalhamento de processos também está concluído, programa de aquisições, nós realizamos já em torno de 20, quase 20, 19, estamos
com uma grande licitação em andamento. Dessas licitações, nós tivemos 4 licitações de grande porte. Uma foi para a SAP, outra é para essa parte dos aplicativos desenvolvidos. Tivemos uma licitação para aquisição de um data center, sala cofre, com todo o grau de certificação que tem direito, até porque o nosso próprio data center anterior ele não conseguiria suportar a nossa nova intensidade de processos e TI que vai ter que suportar esses processos dentro dessa nova configuração. Programa de migração de dados, isso normalmente é usual em projetos dessa natureza, projeto de infraestrutura, que eu falei, o data center, e coisas dessa natureza. Programa de aplicativo desenvolvido, aplicativos de mercado, e lá o programa de suporte e transformação, que também é um programa permanente. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, antes do projeto, quer dizer, ainda temos parte disso, porque estamos agora em implantação, nós tínhamos 9 linguagens de desenvolvimento diferentes e 6 bases de dados tecnológicas diferentes. Reduzimos para uma linguagem, vamos reduzir para uma base de dados exclusiva. Isso gerava uma complexidade, principalmente para quem é de tecnologia de informação, aí dá para imaginar o que complica efetivamente esse tipo de coisa. Quer dizer, então, essas dimensões de implantação, elas são permanentes e equilibradas, quer dizer, tudo é baseado em pessoas, processos e tecnologia. Entendeu? Pessoas, porque impacta fortemente pessoas, então tem que ter toda uma parte de papéis e responsabilidades muito bem definidos, processo de gestão de mudança muito forte, análise de impacto, a parte de processos, basicamente, é o que eu já falei, e toda a parte de tecnologia de informação que vai dar suporte aos processos e, digamos, de certa forma, habilitar a participação das pessoas que, no fundo, são os grandes beneficiários e aqueles que efetivamente importam nesse processo todo. Isso aí é só para mostrar um exemplo, a ideia não é explorar, mas nós adotamos um modelo de gerenciamento de projetos do PMI, e isso aí é um exemplo de um relatório de acompanhamento semanal. Nós fazemos toda semana um relatório de acompanhamento dos vários programas que estão em desenvolvimento. Ele tem um processo de detalhamento bem mais forte por trás, e esse é um dos elementos que a gente considera que está sendo fundamental no sucesso e na forma como a gente vem implementando o projeto. Quer dizer, é o outro elemento onde a gente, de certa forma, consegue garantir aquilo que eu chamei da participação ou do patrocínio da alta administração, que é o modelo de governança do projeto. Quer dizer, um projeto dessa natureza ele tem que ser composto por alguns comitês, comitê a nível estratégico, normalmente formado por diretores e superintendentes, e aí comitês táticos, que tem participação não só de superintendentes, chefes de departamento, no caso do BNDES, até a nível operacional, onde a gente tem todo um esquema de reuniões, de trabalhos, de programas, totalmente definido dentro do processo de planejamento e acompanhado permanentemente. Bom, mas, enfim, então a ideia era passar essa mensagem para vocês, passar um pouco da nossa experiência, mostrar realmente o trabalho que a gente vem fazendo a nível de gestão. Como eu disse, é um projeto de grande dimensão, nós já contratamos, a nível contratado de gastos no projeto, gastos externos, nós já passamos da casa dos 200 milhões de reais, e o projeto, na sua totalidade, deve representar investimentos da ordem de 300 milhões de reais ou um pouco mais, fora os custos internos das equipes internas, que a gente não está computando nesses gastos aí.